E aí, gente, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai tentar fazer o Weapon Trial 2, que é o desafio de armamento, né? Nível máximo, nível 65. E o que eu vou falar aqui é um pouco da lógica do boss e os personagens que podem ser usados, porque eu acho que tem muito vídeo na internet com uma receita do bolo para fazer isso. Eu acho que você tem que olhar para sua conta e ver o que você tem, né? E que pode ser usado, assim. E o primeiro personagem muito importante para fazer esse boss é esse personagem aqui. Basicamente, o que ele vai fazer, o que interessa nele é só essa habilidade aqui, mais nada. Você não precisa de absolutamente nada. Coloca essa aqui também, mas o que importa é essa aqui, que é a única habilidade que você vai usar, ativa, né? O equipamento aqui é interessante que seja esse. Ele bloqueia ou corta a cura, porque a habilidade que ele vai tancar, ele só vai servir para tancar essa habilidade, aplica corta-cura. Então, se você tiver esse item, bom, se você não tiver, você pode usar esse, que vai despelar, ou pode usar qualquer outro que vá diminuir o dano. Mas assim, ao todo, você vai sofrer um pouquinho mais se você não tiver esse item. Mas não é nada demais, não, não é nada de absurdo, não. Você vai usar esse item aqui, obviamente, no level máximo. Eu usei esse aqui. E basicamente ele só tanca. Substituindo ele, você também pode usar um. A galera usa esse aqui. Eu nunca usei, não sei se é bom, mas eu acho que ele é inferior, tá? ao Ice Priest. Outro personagem que você vai utilizar, que eu gosto muito e acho muito legal, é esse carinha aqui. E com esses equipamentos, nesse level mesmo. Ele não vai ser tão útil nesse Weapon Trial, ele vai ser mais no 3, mas ele é muito bom mesmo assim. É esse nível mesmo de equipamentos, esse, essa habilidade aqui de despelar nessa arma não é tão útil nesse, é mais no próximo. Esse aqui diminui o dano em uma certa condição. Esse aqui também é para despelar, mas você também não vai utilizar tanto. Então, e você não vai poder utilizar essa habilidade aqui, que quebra o ataque. Tá? Ele vai quebrar o ataque de forma passiva, se você estiver perto do boss em 4 espaços. Então ele quebra o ataque, isso é importantíssimo. E ele quebra a defesa também. 40% de diminuir a defesa física. Mas é com 50% de chance toda vez que você der um single ataque. Então assim, é muito bom ele. É muito básico para você fazer. O outro personagem é um DPS brutal. O maior que você tiver. Foque em itens de dano o máximo possível que você puder. Nunca use habilidades à distância nesse boss, tá? Só dê dano. Dano a curta distância. Um healer, eu usei a Inanna e você vai ver que deixa muito mais fácil, mas se você não tiver ela, você vai utilizar o que você tiver, não tem problema. Vai dificultar um pouco, mas mesmo assim não é absurdo. E o último personagem, eu penso que seja o quinto personagem, eu penso que seja um DPS. Se você tiver um personagem que aumente o dano do seu DPS, bom também. Mas o ideal é que seja mais um DPS, senão você vai perder por tempo, por round. Então eu usei a Glória. A Glória, você vai ver que em alguns momentos ela bate, em outros momentos ela dá assistência ao time. Ela é meio que híbrido nessa questão. Mas você pode pensar outro DPS que não seja a longa distância. Bem, as habilidades táticas, eu recomendo que seja esse mesmo, o Gente Order, mas eu utilizei no vídeo esse, que teleporta. Usei esse daqui, que aumenta a quantidade de espaço que você anda, mas é um over utilizar esse, só precisa de um ou outro. E eu utilizei a bandeira. Se você está com dificuldade de fazer com o tempo, né, tá passando do tempo, tenta utilizar essa bandeira, upe ela ao máximo, e aí vai aumentar seu dano durante um tempo. Então isso aqui pode ser o que está faltando. Bem, vamos para a lógica do boss diretamente. Existe já uma questão inicial desse boss, que ele vai atacar depois
dos seus personagens, alguns personagens mais rápidos andarem, ele vai atacar os dois últimos do seu time. Isso já é um problema. Se você já tentou fazer, você pode já estar morrendo assim. Então, o que interessa é deixar os últimos mais distantes, que sejam mais tanques. E como a Inanna invoca o guardinha, é interessante que o guardinha seja um alvo, porque ele não vai servir para nada. É importante, inclusive, que ele morra. Mas, se você não fizer isso, você vai ter que fazer algum malabarismo de deixar alguém atrás para os seus personagens mais papéis não levarem o dano. Então você pode ver que eu jogo o guardinha para trás, jogo de começo. E eu uso já aquele habilidade para andar mais longe, que eu quero bater logo no primeiro turno. Então isso aqui, o carinha bateu e já quebrou a defesa. Quebrou a defesa. E você vai ver que eu vou passar o turno e vai quebrar o ataque também. Vai aparecer aqui no canto, Intimidate. Quebrou o ataque. Joguei com a Glória, ela vai buffar em área ataque e defesa. Os personagens que tiverem aqui. Esses 3 personagens jogam primeiro. O resto tem speed menor do que o boss e jogam depois. E bato já. Você vê que o DPS não é tão alto, mesmo assim eu consigo fazer. Ó, os dois levaram o dano. Esse carinha não morreu, era para ele morrer. E eu já curo. Isso aqui aplica, essa habilidade que ele leva, aplica o corta-cura. Acho que nem é nessa agora. Vai ser na próxima, sei lá. Mas aplica corta-cura. Então, se você tiver aquele item que bloqueia o corta-cura, é meio caminho andado. Se você não tiver, você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para ficar no pé desse cara curando. Porque na primeira cura você vai dar o dispel e na segunda é que você vai poder curar. Você vai ficar mais perto dele, só isso. O guardia vai andar e vai lutar contra essa pedra, porque ele vai ter dificuldade de destruir a pedra. Tente atacar as pedras no começo, dê dano em área para bater naquela pedra e eu poder me movimentar melhor. Ó, esse ataque aqui é muito alto o dano. E eu usei o shield, a única habilidade que ele vai usar. Com isso, ele sobrevive. Mas aqui ele já fica low. Então, imagine agora se tiver o bloqueio de cura. Aí eu já curo direto, não preciso do cortar. Nesse momento ele vai encaixar esse, vamos dizer assim, esse alvo eletrocutado em 2 personagens. Vocês vão ver qual é o efeito disso. Ainda não vai destruir essa pedra. Esse carinha aqui é um problema. Porque ele não pode morrer pro boss. Ele tem que morrer... Se ele morre pro boss, o boss ativa 2 vezes. Então, esse guarda aqui tá atrapalhando. Eu aumento a energia de todo mundo. Ó, ela dando suporte pro time. E agora eu bato com o meu DPS. E vou curar esse personagem aqui. Mesmo ele sendo... eu usando só itens... Ele sendo meio tanque e tal. Mas mesmo assim, se eu vacilar, ele morre. E eu tenho que colocar os personagens, quando eles estiverem com esse choque ao redor deles, que não sejam cruzando. Que eles não estejam em linha reta. E vocês vão entender por quê. Quando o boss ataca, linha reta todo mundo pega. Linha reta todo mundo pega. Se eu deixo os dois juntos em linha reta, os 2 ataques vão pegar nos 2. Finalmente o carinha quebrou a pedra. E agora eu vou colocar... Depois que ele usa esse raio em linha reta, eu tenho que tirar todo mundo desses 3 espaços do meio. Porque ele vai usar essa habilidade aqui. Senão vão morrer. E agora ele coloca esses cristais. Coloquei o escudo para levar o dano. Eu só posso ativar ele... Só devo ativar esse escudo a cada 2 turnos. Não preciso ativar todo turno. Porque aquela habilidade que empurra ele para trás é a cada 2 turnos. Então não preciso nem me preocupar com a energia. Ele só serve para isso. Ele fica no canto usando esse escudo. Mais nada. A cada 2 turnos. E esse cristal aqui, ele explode nos espaços ao lado dele. Não na diagonal. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar ao lado. Mas é a chance para esse soldadinho morrer. Para ele morrer por explosão. Porque ele aqui está atrapalhando. Eu curo em área. E vai começar de novo, ir para o meio, bater, debuffar. Agora de novo eu coloco a bandeira, que é para ativar o aumento de ataque e de defesa. E o DPS sempre batendo. É importante você utilizar o combo dela. Bebe, usa a skill e depois usa de novo. Para aumentar o dano crítico. Ou a chance de crítico, não lembro. Ó, você pode ver que ele leva o dano, mas ele aguenta mais um.
Só que é importante que eu já cure. E a Inanna tem essa coisa de fazer você atacar de novo. Então, se você está tendo um problema com dano, a Inanna supre isso, que ela vai fazer o seu DPS atacar de novo. É no mesmo turno. Então vai lá e dá 4.800 de dano só com ataque normal. Sem usar energia. De novo, ele vai encaixar o raio. Eu tenho que deixar os dois que não estejam em linha reta. Deixo a Glorinha em linha reta para bater mesmo. Ela vai sofrer o dano, não tem problema. 5.500. E agora eu teleportei porque eu não consegui passar entre essas pedras. Eu queria ficar um pouco mais próximo desse personagem aqui. Fiquei com medo dele morrer. Finalmente o guardinha vai morrer. Não tem problema. É até bom. Estava atrapalhando. E agora eu tiro todo mundo do meio. É interessante que quando eu tirar todo mundo do meio, eu coloco eles nesse lado aqui. Que é para eu curar, inclusive, o cara que dá o shield. O Ice Priest. Então é bom que eu cure todo mundo de uma vez. O dano em área, no meio, nos 3 espaços do meio. E eu uso o escudo, porque vai ser no próximo turno. Eu tenho que tomar cuidado agora, porque esse cristal aqui pode explodir e matar ele. Então eu não posso ficar nessa linha. Mas eu posso colocar ele em outros lugares. Eu posso colocar aqui, ele vai... Esses 2 espaços aqui não vai cair. Enfim, não importa. Posso colocar aqui, não tem problema. Mas eu coloco aqui só por precaução mesmo. Cura em área. Importante deixar todo mundo junto para curar em área. E aí eu bato. E quebro ataque. Possivelmente quebrei defesa também. O que eu faço agora? Bato um pouquinho. Bate bem pouco. Agora não estava bem. Não estava bem equipada. E aí mais 4.300. Você pode ver que o DPS não era alto nessa época. Mesmo assim eu consigo fazer esse boss. Ele leva o dano. E aí a corta-cura não pega. Justamente por causa daquele item. Então, de novo vai aplicar o raio nos 2. E eu sempre tiro ele daqui para deixar o DPS bater. Para aproveitar o máximo dano. E ele quebra ataque mesmo de longe. Então eu vou lá. Fico do lado, perto do buff que eu dei. Coloquei a Inanna aqui. Não tem problema levar o raio. Ela não é alvo de nada. Então assim, ela vai ficar mais low, mas não é um problema isso. Esse DPS aqui, ele se cura, então não é um grande problema. Tiro todo mundo do meio, de novo, para você ver como funciona a dança. Depois que você encaixa a dança, não tem como morrer mais. Cura em área. Vai começar de novo, vai para o meio, bate, quebra defesa, quebra ataque. Você pode ver que o DPS dele não é alto, ele não está aqui para dar dano. Ele só está aqui para quebrar ataque e defesa. Aumenta a energia de todo mundo. Bebo, bufo, dou o primeiro ataque e agora vai encaixar o segundo ataque, 7.300. Você pode ver que o DPS vai encaixando facilmente nesse boss, principalmente quando quebra a defesa. 50% de chance de quebrar a defesa. Uso para o DPS atacar de novo no mesmo turno, 5.900 no ataque básico. Então isso facilita demais a Inanna. Se você não tiver ela, vai ter que ser um pouco mais lento. Não tem como, tenha paciência e uma hora você faz. Bati com a Glória, é um DPS a mais. Mas já ajuda, é pouquinho, mas já ajuda. E fiquei em linha mesmo porque não importa. Assim, eles não são o alvo de dano, nem a Glória, nem o healer. Então mesmo que você ficar em linha, eles são fáceis de tirar. Essa é passiva, tem chance dela beber e recuperar a vida. E aí ele vai de novo ativar os cristais. Vou usar o shield nesse aqui, que ele vai levar o dano. Curiar, ó, como é bom ir pro mesmo lado que o cara do shield tá, porque eu curo todo mundo de uma vez. Eu não preciso ficar indo pro lado e pro outro. Coloquei o banner aqui para aumentar meu dano. Eu acho que eu poderia ter colocado antes, mas eu esqueci. Você pode usar talvez outras vezes o banner. Bebo, dou combo. 8.200 de dano. Só uma questão de paciência agora. Ele aguenta outro turno. Como o dano não pegou nem metade da vida. Por isso que eu nem fui lá curar ele. Eu fui fazer com que o meu DPS ataque de novo no turno. É para acelerar o máximo possível. 7.300 de dano. Aqui é só bater.
Não tem por que fugir mais não, que ele já tá muito louco. Aqui eu usei esse negócio para ele bater, que é aquele que ganha espaços de movimento, né? Para esse personagem aqui bater, quebrar a defesa e eu poder ainda sair. Que depois da ação eu ainda posso andar com ele. Então, 4.100 com a glória e aí eu finalizo com o DPS. Então é muito fácil se você souber a dança. Se você está perdendo porque tá acabando o tempo, tá acabando os rounds, significa que falta DPS. Então, coloque mais um DPS no seu time, coloque 2. E se você está falhando na dança, a dança é o mais fácil. Só observe o que você tem que fazer direitinho e não tem o que fazer. É relativamente fácil. É isso. Valeu!